Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho então do módulo 2, tá? O módulo 2 fala de construção da tese. O que é então? O que é tese, gente? A tese é o meu posicionamento, é aquilo que eu vou defender, tá? É aquilo que eu acredito, tá bom? Então, vocês têm que ter em mente que vocês têm que defender aquela opinião do começo ao fim, sem ficar em cima do muro, sem mudar a ideia, tá? Então você tem que ir do começo ao fim com a mesma opinião, tá bom? Como fazer uma tese? Pessoal, vocês podem iniciar a tese de vocês falando assim uma frase afirmativa. Vocês podem usar uma alusão histórica, né? Por exemplo, desde 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, se você for falar de economia, né? Bacana, você pode usar. Por exemplo, se eu for falar da modernidade líquida, eu posso falar de Bauman, né? Que ele fala da fluidez dos relacionamentos, da fluidez das relações, né? No mundo atual, tá? Então, você pode usar um pensador, você pode usar um filósofo, você pode usar também interdisciplinaridade. O que é isso? Você pode fazer uma conexão com algum conteúdo de outra disciplina ou de outra área, tá? Que está sendo estudada. Por exemplo, você vai falar de pandemia, você pode falar de biologia, você pode falar de ciências, você pode falar de sociologia. Então você pode incluir alguns conteúdos, né, de outras disciplinas. Por isso, é sempre muito importante você estar antenado, você estar atualizado, tá? Não adianta você achar que você 2 meses antes, um mês antes, eu vou estudar tudo correndo. Não. Precisa praticar, precisa treinar, tá? Essa questão de começar a tese, por onde começar. Você pode criar um modelo próprio em que você consiga encaixar ali qualquer tipo de tese, por exemplo, tá? Isso é bem legal, porque te dá uma segurança muito grande na hora do concurso ou na hora do processo seletivo, tá? Outra dica legal, gente, é vocês fazerem perguntas para essa tese, para esse tema, para esse assunto, para essa ideia, tá? Então, primeiro, eu pergunto, o que eu sei? O que eu sei sobre isso, né? Então, eu posso fazer uma listinha de coisas que eu sei a respeito daquele assunto, daquele tema. Qual é a minha opinião? O que eu penso sobre isso? Eu concordo, eu não concordo, e por que eu concordo ou não concordo? Então, esses questionamentos a gente faz lá na tese. Esses questionamentos a gente faz na introdução da nossa redação, porque senão você vai se perder. E quando você faz esses questionamentos, faz a listinha de perguntas, coloca as respostas, tá bom? Se organiza, pessoal. Outra coisa, eu falei qual a minha opinião, mas porém nunca nossa, de jeito nenhum eu vou escrever uma redação argumentativa, tá? Uma dissertação argumentativa em primeira pessoa. Isso aqui é só para eu ter as minhas hipóteses, para o levantamento de hipóteses a respeito daquilo que eu penso, a respeito daquilo que eu acho, que é a minha opinião, tá, gente? Então aqui, eu tenho que fazer a minha redação sempre em terceira pessoa, tá? Não cuidado para vocês não colocarem na minha opinião, ou eu penso, ou eu acho. Quem acha não sabe nada. Então, muito cuidado na hora de vocês se colocarem, tá? Que seja sempre em terceira pessoa, tá bom? Basicamente, a construção da tese é isso. Só que você constrói a sua tese já pensando nos argumentos e principalmente, gente, pensando na proposta de intervenção. E lá no final vocês vão entender por quê, tá bom? Eu deixei então um exercício para vocês na apostila, no módulo 2 da apostila de vocês, que fala sobre fazer perguntas para a tese. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Podemos pensar em, se eu estou falando sobre a lei seca, eu posso pensar em o que é a lei seca, em primeiro lugar. Eu posso pensar quais as causas da elaboração dessa lei,
tá? E eu posso depois, e eu tô afunilando, ó. Quais foram as consequências? Gente, essa coisa de causa e consequência é extremamente também importante. Você saber discernir e diferenciar o que foi causa e o que é consequência, tá? Porque senão você pode construir a sua argumentação de forma errada, lá embaixo, no desenvolvimento. A gente está aqui na introdução ainda. Então, eu coloquei para vocês 3 teses, e dentro dessas 3 teses, vocês têm que se perguntar os porquês. Tentem sempre fazer mais de uma pergunta do porquê daquela tese. Olha aqui, viver é melhor que sonhar. Por quê? Será que eu acredito nisso? Qual é a minha opinião sobre isso? O que eu sei sobre isso? Por que viver é melhor que sonhar? Tá bom? Então, vamos para a apostila para praticar. Não tenham preguiça de praticar, tá bom, pessoal? E até a próxima aula.